É isso aí. Depois a gente fala em regulamentar as redes sociais e as pessoas ficam com medo, né? Ai, censura, não sei o quê. Aliás, viram que o Xandão ontem, né, em Nova York? Xandão, temos aqui nosso áudio do Xandão, vamos lá. O Xandão, Xandão. É o Xandão. O Xandão ontem em Nova York falou sobre isso, né? Sobre a necessidade da gente no Brasil, enquanto sociedade democrática, né? Que vivemos ainda vivemos, né? Num Estado democrático de direito, regulamentarmos as redes sociais. Espero que o próximo governo se debruce sobre isso. Aliás, um parlamentar que estava sempre muito atento em relação a isso é o Orlando Silva. Espero profundamente que o Orlando, de algum modo, esteja envolvido nesse processo, porque é preciso, sim, discutir a regulamentação. Veja bem, regulamentação é uma coisa para você colocar regras num setor da economia. Eu já falei sobre isso várias vezes, quem me acompanha sabe, né? O Google, que é o dono deste lugar onde estamos fazendo essa live, que inclusive me bloqueou na semana das eleições, né? Eu não fiz live no segundo turno porque este canal estava bloqueado. O motivo, porque eu postei um vídeo que infringiu as regras do YouTube, mas a maneira como eu postei aquele vídeo é a maneira como o jornalismo no mundo todo posta vídeos daquele tipo, né? Borrando certas partes, fazendo um aviso para as pessoas que têm sensibilidade em relação a imagens fortes, etc e tal. Se você olhar a BBC, a CNN, qualquer coisa, a RAI, a TV pública francesa, qualquer lugar do mundo, é daquela maneira que se mostra jornalisticamente aquele tipo de imagem. Para quem não lembra, era a imagem do homem que foi assassinado durante a visita surpresa do candidato e agora eleito Tarcísio de Freitas em Paraisópolis, em São Paulo, né? Obviamente eu não mostrei o homem assassinado, né? Borrei a imagem, aquela coisa toda. Pois bem, fui bloqueado. 7 dias bloqueado, não pude fazer live de segundo turno. Não pude fazer o debate da Globo, não pude fazer nada, ou seja, fiquei sem trabalhar durante uma semana. Portanto, precisamos, né? Como a Karine Petri tá falando aí, que meu nome não aparece nas buscas no Instagram, etc e tal. Gente, isso não é nada claro. A gente fica sabendo porque alguém fala, você não entende o que aconteceu. O meu TikTok já foi bloqueado 3 vezes. Eu até quase desisti de usar o TikTok. Não fica claro porque o que aconteceu. Fui bloqueado uma vez, pensem vocês, no TikTok, porque eu tava fazendo porque eu postei um vídeo sobre os decretos de armas do Bolsonaro em relação aos CACs, né, que liberou brutalmente, né, a venda de armas para civis no Brasil. E nesse vídeo tinha a imagem de um fuzil T4 da Taurus, que no início da discussão sobre os decretos de armas, o nosso grande Onyx Lorenzoni falou que armas como T4 não poderiam ser vendidas para civis. E na verdade depois fomos descobrir que sim, que estavam embutidas nos decretos de armas de modo clandestino, né? E o TikTok me bloqueou porque eu mostrei a foto do T4. Mas veja bem, eu não estava fazendo propaganda do T4 muito antes, pelo contrário. E aí a gente recorre, são aqueles recursos automáticos, aquela bagunça toda, né? Então, rapaziada, a gente tem que entrar nesse debate, né? A gente tem que entrar nesse debate, vamos lá, vamos encarar isso de peito aberto, isso não é censura. Sabe como que vai ser censura esse debate? Se a gente não entrar nele e deixar isso na mão de meia dúzia de pessoas mal intencionadas e deixar isso na mão apenas das plataformas, porque as plataformas são, digamos assim, parte super interessada nesse debate. Mas se a gente deixar esse debate só na mão das plataformas, só na mão do Google, só na mão do YouTube, só na mão do Facebook, só na mão do Twitter, só na mão do TikTok, eles vão fazer o que é melhor para os negócios. E o que é melhor para os negócios não necessariamente é o que é melhor para a sociedade. Veja bem, né? Às vezes são condizentes os interesses, né? O que é melhor para os negócios das fábricas de airbag talvez seja bom para a sociedade, né? Ou de cinto de segurança de carro. Mas, neste caso, a discussão precisa ser aberta. Espero que o próximo governo abra essa discussão e estou aqui, inclusive, para participar dessa discussão. Caso desejem, sabem onde me encontrar. Do jeito que tá, não pode ficar, porque é tudo uma imensa bagunça. E vocês estão vendo agora o Twitter na mão do Elon Musk, né? Tá uma zona desgraçada. Pra quem não usa Twitter aí, gente, tá muito engraçado e trágico ao mesmo tempo, assim. Porque nos primeiros dias o Elon Musk liberou pra você comprar o selo azul verificado do Twitter, né? Pra quem não sabe, o selo azul verificado do Twitter, pra quem não usa Twitter, a maioria da população não usa, né? O selo azul verificado não te dá nada, você não tem benefício nenhum. Na verdade, para verificar o seu nome, anos atrás, quando eu fiz, você tinha que mandar seus documentos pessoais para o Twitter, simplesmente para dizer, eu sou essa pessoa que digo ser. Basicamente para isso. E isso para gerar nas pessoas que estão no Twitter alguma camada de confiabilidade, né?
Você tem lá várias contas, mas você tem os verificados, que a ideia inicial era, olha, isso aqui é uma pessoa real. Eu, Twitter, estou dizendo que essa pessoa é uma pessoa real, ela diz quem é, ela é quem ela diz ser, seja uma pessoa física ou jurídica, uma redação de jornal, uma empresa, um jornalista, um artista e tal. Então o que ela está falando tem uma camada a mais de credibilidade porque ela está colocando, digamos assim, o seu nome para jogo, né? Caso esteja falando bobagem, isso vai atingir a sua própria reputação, não é um anônimo, não é etc e tal. Aí o Elon Musk teve a brilhante ideia de colocar à venda o verificado. Eu não lembro o valor, $80 por ano, um negócio assim, não sei. E aí, cara, muita gente criou contas. Teve uma pessoa que criou uma conta, obviamente não oficial, né? De uma farmacêutica nos Estados Unidos, comprou o verificadinho azul do Twitter, então todo mundo que via algum tweet daquela conta, a primeira impressão é que era a conta oficial dessa farmacêutica, né? E disse que a insulina ia passar a ser distribuída de graça no mundo todo. O que aconteceu com as ações da empresa real na Bolsa de Nova York? Caíram absurdamente, né? Isso é um pequeno exemplo para vocês verem como às vezes parece bobagem, né? A gente falando aqui, só o Twitter, ninguém dá bola. Não é assim, gente. Esses são canhões de comunicação, essas plataformas todas, né? Eu vou tirar toda a parte do negócio do que eu vou falar agora, tá? O que é o algoritmo, como ele funciona, como o engajamento pelo ódio e pela raiva e pela frustração são maiores do que por bons sentimentos, digamos assim, né? E por que isso é bom para os negócios, etc e tal. Isso aí tudo é uma discussão que a gente já teve, podemos ter inclusive essa discussão de novo aqui. Mas eu vou dizer apenas uma coisa. O Twitter, por exemplo, antes do Elon Musk assumir o Twitter, já era uma empresa muito deficitária em número de termos de funcionários, tá? Já tinha muito pouco funcionário pro tamanho da empresa e pro tamanho da bronca que eles tinham que segurar. E agora o Elon Musk fez uma limpa lá, demitiu um monte de gente. O Facebook também tá demitindo um monte de gente. Essas empresas sozinhas não são mais capazes de lidar com o imenso desafio que é organizar e colocar regras claras nas plataformas. Não é mais uma questão de querer. Quer dizer, se quisessem, poderiam, obviamente, contratar mais funcionários. Mas eu vou dizer o seguinte, gente. Mesmo que quisessem, eu já tive uma posição muito mais radical em relação a isso. E nos últimos anos eu também fui entendendo um pouco mais o tamanho dessa coisa, tá? Mesmo que elas quisessem, vamos pegar o YouTube de exemplo, tá? Mesmo que elas quisessem contratar pessoas para olhar todos os conteúdos e fazer uma moderação, um filtro real, tirar realmente do ar as coisas que infringem a lei, que são ameaças à democracia, né, que pregam um golpe militar, que jogam uma instituição de Estado contra outra, né, vamos supor que fizesse isso, né, para evitar que vários tipos de conteúdos circulassem aqui e ao mesmo tempo que mantivesse alguma régua de justiça com conteúdos, no meu caso aqui, jornalísticos, por exemplo, né, olhar o vídeo que eu postei, por exemplo, e falar, não, isso aqui não é apologia ao crime, ou não é um conteúdo gore, ou, sei lá, o Leandro não tá tentando ganhar dinheiro postando uma pessoa assassinada na rua. Não, isso é um conteúdo de interesse público e com tratamento jornalístico, né? Vamos supor que o YouTube fizesse um movimento para intensificar isso. Eu acredito que seja impossível, porque são milhões de horas de vídeos postadas a todo instante na plataforma. Então, as plataformas não têm mais condição de lidar sozinhas com esse imenso problema que se transformou essa parte da internet, das redes sociais públicas e das redes sociais privadas e semi-privadas, né? Porque, por exemplo, o WhatsApp, ele não é mais, há muito tempo, um aplicativo de comunicação. Ele é uma rede social semi-privada. Você pode postar o seu status, você posta ali memes, etc e tal. Ele tem uma dinâmica de rede social. Ele não é um comunicador privado, pessoal. Não é como uma ligação telefônica. Vocês entendem? E onde que ele está dentro da legislação do Brasil hoje? Onde cai muitas vezes, né? Ele cai dentro da mesma legislação das telecomunicações. Para quebra de sigilo, etc e tal. Cai dentro dessa legislação. Às vezes cai dentro de outras, mas muitas vezes, em termos policiais, é comparado ao telefone, mas você não consegue montar uma rede social por telefone. Você não tem um grupo de 300 pessoas se conversando no telefone, descrevendo meme, mandando meme, contando piada, né? Então a dinâmica é outra. Então a gente precisa sim, no próximo governo, partir para a discussão sobre as regras sobre as quais as redes sociais operarão no Brasil. Isso hoje ainda é muito obscuro. Muito obscuro.